sou um intruso aqui no American Heart esse ano. Fiz a residência de medicina intensiva no Sírio-Libanês. Eu jamais imaginaria que eu seria médico intensivista na faculdade. Eu vi na terapia intensiva uma chance de ter as duas coisas que me agradavam na medicina, o paciente crítico e a visão holística do paciente. Eu não fazia a mínima ideia da magnitude de instituições como Einstein, como Sírio-Libanês, porque no final das contas o que eu queria me tornar era referência na minha área. O caminho é esse, né? O caminho é esse, a pesquisa é o caminho da excelência. Eu acho que uma maneira da gente crescer é sempre saindo da zona de conforto. A sorte favorece a mente que está preparada. Comecei a tomar café com os caras que eram autores dos livros que eu lia durante a residência de clínica. Eu acho que a palavra-chave é ter iniciativa. A excelência, ela é um hábito, né? Não é um ato. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso MetaCast, o podcast oficial do Meta-Análises Academy, aqui onde a gente compartilha a jornada, a trajetória de estudantes, de médicos, de pesquisadores, para inspirar nossos alunos, para inspirar todo mundo aí que gosta desse mundo da pesquisa científica. Hoje estamos aqui numa edição especial. Como vocês veem, eu não sou o Dr. Anderson. Meu nome é Vinícius Pereira, sou médico formado na Argentina. E estamos aqui nessa edição especial no American Heart Association. Estamos aqui em Nova Orleans com o Dr. Rafael. Então, é um prazer tê-lo aqui conosco, doutor. Queria que você se apresentasse para o nosso público. Prazer todo meu. Agradeço toda a equipe do MetaCast, o Anderson, você, Vinícius, pelo convite, pela oportunidade. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou médico intensivista e sou um intruso aqui no American Heart esse ano, um intensivista no Congresso Americano de Cardiologia, né? Então, pois é. É uma grande surpresa e um grande prazer para mim estar aqui. Mas que grande oportunidade para conversar, ter uns insights da medicina intensivista mesmo, de um ponto de vista diferente, né? A gente está tão acostumado, eu pelo menos sou muito acostumado com a cardiologia. Claro, me formei agora, tive meus passos ali pela UTI, mas sempre o meu foco foi cardiologia. Então, escutar outra perspectiva, como o senhor vê essa visão dentro do próprio congresso, vai ser bem bacana. Mas, enfim, conte para nós como é que foi um pouquinho a sua trajetória de carreira. Estou interessado em saber nisso. Então, eu me formei na Universidade Federal do Ceará. Okay. E durante a faculdade eu nunca tinha ideia de que eu seria médico intensivista, né? Porque a gente é exposto a muitas especialidades, a muitas coisas, e nem todos os rodízios que a gente passa no internato, e mesmo na graduação, ali antes de entrar no internato, são rodízios bons ou bem estruturados para receber os internos. Então, claro, às vezes a gente tem uma impressão até errada daquela especialidade, e inclusive esse foi o meu caso com a terapia intensiva. Eu jamais imaginaria que eu seria médico intensivista na faculdade. E eu acabei fazendo residência de clínica médica. Fiz residência de clínica médica no Hospital Geral Valdemar Alcântara, lá em Fortaleza, no Ceará. E durante a residência de clínica médica, até mesmo logo após eu me formar, eu percebi que eu gostava muito de paciente grave. Assim, e até porque as nossas oportunidades de trabalho, usualmente quando a gente é residente de clínica, e até mesmo logo após se formar, são em departamento de emergência. Uhum. É até uma coisa que eu super apoio os nossos amigos emergencistas, que emergência não é local de bico e muito menos de recém-formado, mas infelizmente essa é a nossa realidade no Brasil. A realidade do Brasil hoje em dia, é verdade. Exatamente. Mas acabou que eu me apaixonei pelo paciente crítico, pelo paciente grave, e eu acho que como 90% dos intensivistas meio que flertou ali com a cardiologia também. Toda vida que a gente gosta de paciente grave, a gente flerta com a cardiologia. Só que eu acabei percebendo que além de gostar de paciente grave, eu não gostava de um paciente grave específico. Eu gostava de todos os tipos de paciente grave. De ver tudo. Tinha ainda aquele clínico na veia mesmo. Isso, a clínica, o mosquitinho da clínica me mordeu e ficou a marquinha lá, cicatriz. Do ponto de vista que eu gosto de ter uma visão holística do paciente. Eu não quero ser o cara que vai cuidar só do pós-operatório de cirurgia cardíaca, claro, do cara que vai cuidar do infartado. Eu quero cuidar do cara que está morrendo, independente do que esteja causando isso. Paciente crítico, ponto. Não paciente crítico, vírgula, DC. Nem paciente crítico, reticências. É paciente crítico, ponto. Então, eu vi na terapia intensiva uma chance de ter as duas coisas que me agradavam na medicina, o paciente crítico e a visão holística do paciente. E aí foi uma coisa bacana porque mais ou menos ali da metade para o final do meu segundo ano da residência de clínica médica, eu fui fazer um curso de ultrassom à beira-leito, POCUS, no Sírio-Libanês, porque infelizmente naquela época ainda era uma coisa muito embrionária lá no meu estado, uma coisa muito restrita a alguns emergencistas.
As outras especialidades sequer ouviam falar de POCUS. Isso até inimaginável, né? Que hoje em dia o POCUS está bombando aí. Claro, todo mundo sabe, todo mundo faz curso. Todo mundo faz curso, todo mundo sabe que é o quinto pilar do exame físico, mas isso há 5, 6 anos atrás não era bem assim, principalmente no Ceará. E eu fui fazer um curso de ultrassom lá no Sírio-Libanês e, por coincidência, eu vi uma propaganda falando que as inscrições iriam abrir para a residência de medicina intensiva lá. Uhum. E acredite se quiser, eu vivia numa bolha ali no Ceará, eu não fazia a mínima ideia da magnitude de instituições como Einstein, como Sírio-Libanês, eu sequer sabia que era uma residência tão boa. Eu só pensei, olha, eu quero tecnologia, este hospital vai me oferecer tecnologia, eu não tenho isso lá no Ceará, e para medicina intensiva é preciso você ter acesso à tecnologia, a essas tecnologias e dispositivos de ponta, isso é muito importante para a formação do intensivista. Eu acho que eu vou fazer a prova da residência para cá. E aí, para a residência de São Paulo, essa foi a única prova que eu tentei, foi a prova do Sírio-Libanês e fiz a prova de residência pro meu estado. Eu passei nas duas, acabei decidindo para São Paulo. E aí fiz a residência de medicina intensiva no Sírio-Libanês. Muito legal. Nesse ponto aí, o senhor trouxe de... nem sabia da magnitude do hospital. Eu que moro fora há 14 anos já, os únicos 2 grandes centros que eu tenho de referência praticamente fora do Brasil, que são brasileiros, é justamente esse que o senhor mencionou. Então, tá aí, é bem isso mesmo. E aí foi fazer a residência de intensivista lá. Sim, fiz a residência de medicina intensiva no Sírio-Libanês e quando acabei, fiquei mais um ano lá, inclusive como preceptor da residência de medicina intensiva. Legal. Fui preceptor, foi muito bacana porque... O POCUS era muito forte, obviamente, no Sírio-Libanês, porque a gente tinha pessoas de ponta lá, inclusive vários dos meus grandes ídolos da terapia intensiva nacional trabalham lá, então tive muito contato com todos eles. Foi muito interessante porque a gente sai de uma realidade totalmente diferente. Eu comecei a tomar café com os caras que eram autores dos livros que eu lia durante a residência de clínica. Olha só. Então é um negócio totalmente fora de realidade, mas não tinha um ensino tão estruturado assim para o residente de point of care. E eu fui o primeiro preceptor do Sírio-Libanês a montar um OSCE de POCUS para os residentes. Olha só. Então eu montei um OSCE de POCUS, a gente fez até um trabalhinho disso, publicou no CBMI, né, apresentou no CBMI, tudo foi bem bacana. E após um ano no Sírio-Libanês, acabei migrando para a concorrência e fui para o Einstein. E hoje em dia eu estou no Einstein e no HCO, que também são grandes instituições. Na verdade, o HCO também é uma grande instituição. O Einstein, para mim, é a maior instituição da América Latina, como instituição, não necessariamente hospital, né? Porque o Einstein tem pesquisa, ensino, então como instituição de saúde, o Einstein, para mim, é a maior instituição da América Latina atualmente. E tô por lá agora. Olha só, e só uma pergunta disso que você falou que ficou como preceptor e tal, sempre teve esse interesse na educação médica, na pesquisa, você falou da tecnologia, mas pesquisa foi uma coisa que sempre teve ali presente nos seus pensamentos de formação? Vou procurar um lugar onde me ofereçam oportunidade de pesquisa. Como é que foi essa perna ali do tripode? Então, do ensino, eu sempre tive uma veia para ensino. Porque, por exemplo, na faculdade, eu fui monitor de semiologia 2 anos seguidos. Então, melhor matéria da faculdade. Eu também acho. Eu concordo. Se não for a melhor, é uma das 3 melhores com toda certeza. Eu amava a semiologia e eu acho que justamente eu comecei a querer ser monitor de semiologia, além da bolsazinha que era bom, né? Pro estudante sem dinheiro. Claro. Mas porque era um tema que eu comecei a gostar tanto de estudar, que eu não sei se vocês aí que estão assistindo o podcast ou você vai entender essa sensação de tipo assim, cara, isso é tão legal que eu quero que as outras pessoas achem legal também. Eu quero transmitir o quão legal eu acho isso aqui. Eu quero transmitir o quão legal é isso aqui. Isso aí. E poder, de alguma forma, levar essa paixão pro aluno e falar, cara, que bacana isso. Exatamente. Porque tem coisas que você demora para entender e quando você entende, nossa, e se eu deixar isso mais fácil, para as pessoas entenderem de maneira bem mais fácil isso aqui? Maravilhoso isso. Exatamente. E aí, desde a faculdade, eu fui monitor. Na residência de clínica médica, eu sempre ensinei bastante os meus internos. Uhum. Quando eu fui R2, eu fui modéstia à parte, eu fui um R2 bastante solícito do ponto de vista de ensino, de discussão com os R-. Então, eu acho que eu sempre tive essa vontade de ensinar, até porque eu sempre vi no ensino uma maneira de aprender ainda mais, de deixar mais seguro o meu conhecimento, porque aquela frase que é clichê, mas para mim... Se é clichê é porque deve ser verdade na sua maior parte, Deve ter soado como verdade para muitas pessoas. Para muitas pessoas. Eu acho que quem ensina aprende 2 vezes. Com certeza. Então, eu adoro ensinar por conta disso.
E por isso que eu tive vontade, inclusive, de ser preceptor da residência. Eu acho que o coordenador da residência na época viu isso também em mim. Olha, você gosta de ensinar, você tem uma didática para ensinar. Vamos as pessoas unir o útil gostam ao de você agradável. ensinando, então vamos unir o útil ao agradável. E acabei virando preceptor. E é interessante porque no meio da minha residência de medicina intensiva, eu criei meu Instagram. O meu Instagram, que é o Intensiva na Veia. Se não seguiram, pode seguir aí. Pode já. seguir aí, Vamos vocês deixar vão curtir. o plug. E é muito bacana porque o Instagram, e até hoje ele ainda é assim, apesar dele ter tomado outras proporções, eu criei porque eu gosto de ensinar. Tá aí. Então eu falei, cara, eu preciso de um foco e um estímulo, porque a gente sabe que a residência é pesada, tem uma hora que você fica meio desestimulado, você perde um pouco o foco do que estudar. Eu falei, cara, eu vou criar um Instagram para eu começar a estudar as coisas que eu gosto, que eu acho difícil, que foi bacana quando eu aprendi, e para eu ensinar da maneira mais fácil no Instagram pra galera e falar sobre isso. Assuntos, uma maneira diferente de ver as coisas, não ser aquela maneira tão clichê, ou aquele pulo do gato que só aprende quem está na residência, vindo com um mentor, um preceptor perto, e eu coloco isso no Instagram. E eu acho que deu certo, porque hoje em dia eu tenho bastante seguidores, para quem só posta, na verdade os posts estão todos feitos por mim, eu não posto todo dia, não tem tráfego pago, não tem nada, tudo que eu tenho lá é orgânico. Então, para quem não tem nada disso, acho que meu Instagram tomou dimensões bastante elevadas, mas por quê? Eu acho que as pessoas viram que, pô, esse cara... Chegaram naquele conteúdo, né? Tá agregando valor, Isso. tá ensinando, que acho que é isso que conta, né? Quando a pessoa, palpável, assim, quando a pessoa gosta de ensinar, só para essas duas falas últimas que você falou aí, dá para notar quando a pessoa gosta do que faz, e isso é a recompensa natural, nem recompensa, mas é o retorno nato do que acontece, né? Quando a pessoa bota ali o esforço, querendo ensinar nossa, eu vou remontar agora lá para a Grécia, pelo mero fato de ensinar, acho que vale o dobro e a pessoa termina e mais ainda residentes, né, que estão tampados de coisas, estão se afogando em casos e que tem muita coisa para fazer, pendências, e achar um conteúdo já digerido, fácil de entender, que dá para fazer essa conexão, nossa, ajuda muito, né? Então, dá esse valor para a pessoa. Dá. Agora, você também falou da questão da pesquisa, isso é uma coisa também interessante, porque eu nunca, jamais imaginei e nunca nem gostei de pesquisa. A história de muita gente por aí, né? Exatamente. E a minha faculdade, infelizmente, e a minha residência de clínica, infelizmente, ela é muito também embrionária nessa questão de estimular o aluno e o residente a procurar a pesquisa. Sim. Eu diria que eu acho que o primeiro contato que eu tive mais a fundo, inclusive na questão de medicina baseada em evidência, de aprender a ler um artigo e tudo, foi aqui em São Paulo. E eu nunca jamais imaginei que eu fosse gostar disso. Tipo, nunca procurei. Depois que eu acabei a residência, que eu senti uma necessidade por alguns motivos. Primeiro, porque eu queria engrandecer um pouco mais o meu currículo. Segundo, porque eu queria que as pessoas me escutassem e dessem o devido valor e importância ao que eu estou falando. Quando você é um pesquisador, quando você publica, você cria uma robustez, você começa a se tornar pelo menos uma pessoa que as pessoas valorizam a opinião. Olha, porque no final das contas o que eu queria me tornar é referência na minha área. Claro. O meu grande objetivo é ser uma grande referência nacional e quem sabe um dia internacional. Estamos aqui no ar hoje em dia, olha só. De terapia intensiva. Então eu vi na pesquisa um caminho, e para mim talvez seja um dos únicos caminhos para se chegar lá. Eu acho que, na minha opinião, para uma pessoa ser dita ou se auto-intitular referência na sua área, eu acho que ela tem que ter bons prospectos no tripé, como você falou. É no ensino, é na pesquisa e também na assistência, no beira-leito. Eu acho que, para mim, a referência na sua área tem que ter um pé em cada coisa. Eu não considero, na minha opinião, tá, pessoal, sem polemizar, não quero fazer raiva a ninguém, mas assim, uma pessoa que é só pesquisador, olha, só pesquisa, que não pega no paciente há 20 anos, é difícil você falar que aquela pessoa é uma referência, porque da pesquisa, do papel para o beira-leito, existem muitas nuances, né? Tem um trecho muito longo. Tem um trecho muito longo da gente achar que aquilo... Do papel a beira-leito. Exatamente. Às vezes o cara, não estou citando ninguém, é realmente um exemplo bem fictício aqui, pesquisa os receptores bioquímicos da sepse, eu não sei, da pancreatite, eu não sei, em ratinhos há 30 anos. Como é que eu vou dizer que aquela pessoa é referência na área? Da mesma forma, o cara que é só o médico intuitivo,
medicina baseada em eminência, só no beira-leito, nas orelhadas, baseada nos meus pacientes, quando eu faço funciona. Nos meus 30 anos de experiência, eu faço isso aqui, eu vou dar um antibiótico e acabou. Exatamente. O cara que não se atualiza, não pesquisa, porque a pesquisa é um grande caminho também para você ser um médico melhor, aprender a interpretar os estudos melhor e levar aquilo para o seu paciente à beira-leito. Como é que eu posso dizer que ele é uma referência? Da mesma forma, o cara que é só basicamente professor de cursinho, o professor bisurado, como é que o cara vai dizer que é referência na medicina, em qualquer área que seja, baseado nisso? Não, eu acho que o cara tem que ter o tripé. Ele tem que ter o tripé e eu acho que a pesquisa é algo que deveria ser muito mais estimulado no nosso país desde a faculdade, não só na residência. Eu sou muito adepto a essa postura do tripé. Eu me dei conta disso durante a faculdade. Também eu sempre gostei, que nem o senhor, sempre fui monitor de patologia na faculdade. E sempre gostei de ensinar tal, porque eu achava que aprendia melhor, terminava aprendendo 2 vezes, né? E aí eu comecei a ver os meus mentores lá, os meus, que nem eles chamam, maestros no espanhol, pessoal que inspira. Mas eu comecei a ver essas falências, né? tem o cara que faz 30 anos que ele tá ensinando a mesma coisa, só que é só baseado na experiência dele. Vai tratar... Aí tu chega e fala, mas doutor, olha só, por que a gente não troca, não tenta com esse tratamento aqui? Não deveríamos encurtar o tratamento? Como assim? Vai encurtar por quê? Faz 30 anos que eu faço isso aqui. Eu falei, opa, beleza. Aí comecei a procurar outras oportunidades, tentando fortalecer ter essa robustez já desde recém-formado, para tentar me posicionar legal no mercado de trabalho, no meu caso, para vir para aqui, para os Estados Unidos, né? Porque eles têm muita pesquisa aqui, e lá, igual que o senhor, não tinha nada de pesquisa durante a faculdade, e olharam para mim e falaram, não, mas se tu nunca fez nada, como é que tu vai vir pesquisar? Eu tenho meu laboratório aqui, sou chefe do laboratório. Não, e fui negado. E muito desses egos, né? Então, é legal encontrar pessoas que acham e que apostam nesse tripé, que facilitam o ensino e acreditam no valor da pesquisa desde lá da faculdade, né? Porque, puxa, o que melhor de que motivar um aluno a tentar ser o melhor médico, porque eu coincido também concordo também de que sendo um bom pesquisador clínico, vamos dizer assim, você termina sendo o melhor médico, porque tu quer dar o melhor cuidado para o paciente, termina sendo tudo um feedback positivo de enaltecimento da medicina em todas as suas áreas. Acho muito, muito certo essa postura, gosto muito dessa postura. Então acho essa procura aí pela pesquisa é algo que o senhor falou, termina fazendo a gente ser melhores médicos mesmo. E é interessante porque a pesquisa, ela acabou me dando coisas que eu nem imaginava, por exemplo, networking. Hoje em dia, eu tenho um grupo de WhatsApp aqui com grandes pesquisadores em médicos que eram ainda são meus ídolos, da Inglaterra, do King's College, da Índia, da Itália, da América do Norte, Canadá e etc. E é muito bacana porque quando você conhece essas pessoas, você vê que elas são muito humildes. E aí você falou de ego. Por exemplo, eu tive a oportunidade, eu publiquei já 3 meta-análises com grandes autores aí internacionais, em outras em revisão. Eu tive a oportunidade de conhecer algum desses autores internacionais, seniors, né? No Congresso Europeu de Medicina Intensiva, que foi em Munique, há 2 semanas atrás, 10 dias atrás, eu estava lá, fui apresentar 3 trabalhos lá. Que legal, parabéns. Eu conheci eles pessoalmente, foi um prazer tão grande, eu fiquei, nossa, essa galera é legal, tipo assim, é uma galera muito gente boa, uma galera muito do bem, muito humilde, ninguém tava me olhando de cima, era perguntando e falando, como é que tu tá? Vamos se juntar, vamos fazer mais coisa e não sei o quê. Eu falando, nossa, cara, eu não sou ninguém, e o cara tá me dando mega atenção, me chamando aqui e tudo. Então eu fico pensando, eu acho que na verdade, é aquela frase de novo, é o clichê que é verdade. A ignorância é uma bênção, né? Assim, sem dúvida. A gente vê esses egos inflados, pelo menos lá no Brasil, que tem muitos chefes de serviço e etc, que tem esses egos mega inflados, que são completamente inacessíveis, inclusive distratam os seus pupilos, entre aspas, residentes, ou são totalmente inacessíveis, e você vê que essas pessoas que não são ninguém, inclusive comparado a esses grandes autores, são pessoas que nem publicam mais, eu não sei, ou talvez nunca tenham publicado, às vezes tem um doutorado só para ter no papel, né?
que, nossa, por que essas pessoas são assim, né? Aí então a pesquisa me permitiu ter esse network e abrir ainda mais a minha mente, do tipo, olha, a gente sempre tem que permanecer humilde nessa vida. É possível fazer as duas coisas, ser gente boa, publicar, ser alguém de referência, sem ser esse típico chefe de serviço distratante para com o resto, né? Eu acho isso... Quanta verdade. Até eu fico pasmo, assim, quando eu escuto a história... Porque todo mundo fala, não conheça seus ídolos, eles vão te decepcionar. E talvez até certo ponto, sei lá, algumas vezes pode acontecer, mas eu acho que é tão mais comum esses casos, pelo menos no âmbito onde a gente está, o âmbito da pesquisa, onde num congresso você vai, se apresenta, eu fiz esse trabalho, eu gostaria de trabalhar, claro, vamos trabalhar junto, que legal que você está fazendo. Me surpreende tão assim, positivamente, porque a gente fica com o pé atrás antes, né? Como é que eu vou estar falando com esse cara, eminência nível mundial de insuficiência cardíaca? Eu vou dar. Quem sou eu para dar oi para essa pessoa? Se lá na Argentina, quando eu ia falar com esse chefe de laboratório aqui, ele mandou eu catar coquinho simplesmente por ser um estudante. Cheguei, conheci o doutor e falou, não, é um prazer, olha só, como você vai começar a sua fala falando, eu sou apenas um estudante? Cara, você é um estudante daqui, no mesmo nível que nós, vem cá, vamos conversar. E é um ambiente tão legal esse da pesquisa hoje em dia, encontrar esse pessoal bacana, disposto a ajudar, que é muito inspirador. Essa história é muito inspiradora. E aí depois disso tudo, eu tô brincando agora de falar que o mosquitinho da pesquisa me mordeu. O mosquitinho do clínico de um lado e pesquisa do outro. Exatamente. Aí agora eu tô realmente gostando de fazer pesquisa e tô partindo para outros horizontes até. Claro, tem alguns ainda revisões sistemáticas e meta-análises que eu tô participando, estão em revisão, inclusive tenho 3 em revisão, espero que até o fim do ano essa revisão acabe, pelo amor de Deus, né? Nada como lidar com o revisor número 2 aí. Revisor infinito também, já a revisão da revisão já teve rebuttal letter e ainda tá lá, um mês, meu Deus. Mas daqui a pouco tem que tomar uns benzodiazepínicos, né, para controlar a ansiedade. Mas eu tô querendo agora fazer os estudos observacionais para depois começar a entrar em estudos randomizados, realmente estou querendo ter um braço mais longo da pesquisa aí na minha carreira, porque eu realmente gostei não só de entender melhor o processo da pesquisa, porque isso me ajuda a interpretar melhor os estudos, entender como é difícil fazer um estudo, inclusive valorizar os estudos que são feitos, porque é muito difícil, mas também pelo que a pesquisa tem me dado, né? Tem me dado muito network, tem me dado um contato com autores internacionais que eu nem imaginava ter. Imagina, eu vim lá do Ceará sem nem saber que o Sírio-Libanês era um grande hospital. Agora eu tô aqui no WhatsApp batendo papo, combinando de jogar FIFA com os caras... Olha só! Com os caras que eu tô escrevendo. Então, assim, é um negócio totalmente surreal pra mim. E como eu gosto muito do que eu faço, isso é muito importante, porque... No fim das contas, eu pego tudo isso, eu pego inclusive antes de sair na literatura, o que é que as pessoas estão discutindo e jogo para os meus seguidores no Instagram, aplico nas minhas aulas aqui nos meus cursos e etc. Então, e na prática diária também termina sendo... E na prática diária também, que é muito importante, né? Termina sendo aquele médico com um tripé bem sólido, né? E realmente, eu acho que isso solidifica completamente a ideia de que a pesquisa é a maneira de a gente se tornar referência internacional, né? Comparando de novo com aqueles egos superinflados que talvez nunca foram citados na literatura. São ali, porque na região eles conhecem como o poderoso chefão. Mas vai olhar qual foi o verdadeiro... Não, e eu não tô falando assim que, claro, tem médicos que não vão nunca fazer pesquisa e são excelentes médicos. Sim. Mas assim, para se tornar uma referência mesmo, de peso... eu acho que esse é o caminho. Bater um papo, jogar FIFA e ainda depois escrever um artigo em um grande jornal. Não tem coisa melhor, né? Não tem coisa melhor. E falando de pesquisa, colaboração internacional, me conta um pouquinho a sua experiência de um intensivista aqui no AHA. Como é que surgiu a ideia? Qual que é a ideia, na verdade? O que vai apresentar? Então, o que eu vou apresentar inclusive, uma meta-análise que ela está em revisão. É uma meta-análise, inclusive agora que eu vou apresentar amanhã, bayesiana, é a minha primeira meta-análise bayesiana. Olha só. E ela vai analisar o impacto do acúmulo de fluidos, né, que hoje em dia tem um novo termo para isso, fluid accumulation, no perioperatório de pacientes submetidos à cirurgia cardíaca, que é um tipo de paciente que eu gosto muito de lidar. Lá no Brasil, coincidentemente, finalmente este ano, foi sancionado pelo CFM
como área de atuação o cardiointensivismo. Então, virou realmente uma especialização o cardiointensivismo, vai ter RQE. Não sei se esse ano ou no próximo vai ter a primeira prova aí de titulação disso, mas o cardiointensivismo, ele basicamente é a área em que você tem uma fusão ali, uma interseção entre o cardiologista e o médico intensivista, Sim. que vão cuidar de pacientes críticos cardiológicos. E quando a gente fala cardiológico, não necessariamente é só patologia cardíaca, porque às vezes o paciente cardiológico, aquele paciente que tem um IC de fração de ejeção de 20%, ele faz uma pancreatite, claro, e ele faz uma SARA, e a gente tem que ventilar protetor, tem que pronar. Então, é basicamente a interseção, porque a gente lida tanto com intercorrências e patologias cardíacas, mas outras patologias não cardíacas, mas em pacientes cardiológicos. Sim. Então, é uma área que eu gosto muito, eu trabalho com esse tipo de paciente lá no HCOL, inclusive. Então, estou também tentando fazer mais pesquisa nesse âmbito aí também do cardiointensivismo. E aí eu mandei a meta-análise apenas com análise frequentista, sem ter análise bayesiana para o europeu. Uma meta-análise em rede, então? Foi. Na verdade, não foi meta-análise em rede, porque os trabalhos não permitiam fazer isso. Metodologicamente, ele teve essa limitação. E nem consegui níveis individuais de dados dos pacientes para fazer uma meta-regressão, esse tipo de coisa. E como os trabalhos eram muito heterogêneos, eu fiz primeiro análise frequentista, mandei para o europeu, apresentei lá, e depois decidi fazer uma análise bayesiana para tornar talvez os achados ali um pouco mais aplicáveis à beira-leito, né? Claro, mais robusto. Para quem está lendo, deixar mais robusto. E aí tô apresentando, resolvi mandar para o American Heart. Eu pensei, cara, é cardiointensivismo, é de tema cardiológico. Eu vou mandar para o American Heart, eu acho que vai ser bacana a experiência. Eles acabaram aceitando. Eu vou apresentar na sessão de pôster moderado, em slides, etc, amanhã. E eu estou muito ansioso, porque é a primeira vez que eu vou apresentar um trabalho. Na verdade, não vai ser a primeira vez de trabalho internacional. A primeira vez foi no europeu há 10 dias. Mas, com certeza, vai ser a primeira vez que eu vou apresentar alguma coisa no congresso de cardiologia. Cercado por cardiologistas. Exatamente. Ali. Olha só, que legal. E que interessante também essa... Acho que isso vem muito do seu braço, o mosquito da pesquisa ali, falando, opa, já fiz análise frequentista, vamos ver a aplicabilidade disso. Isso quem pensa na aplicabilidade clínica de uma pesquisa é quem tem um tripé sólido, né? Então, acredito que os revisores aqui do ARRA devem ter visto a meta-análise bayesiana e falado, opa, esse sabe do que está falando, vamos lá, vamos apresentar, vou estar lá sem dúvida. Pô, que bacana. Ver eu acho que isso é muito legal do Meta-Analysis Academy, ter esse rigor metodológico, poder ensinar esse rigor metodológico e que depois justamente te dá essa aplicabilidade clínica, né? Acho isso sem dúvida muito bacana. E vai ser interessante, né? Porque moderated poster, cheio de cardiologista, perguntando pro intensivista. Algum palpite do que eles vão falar? O que vai mudar alguma... Eu espero que eles perguntem pouco. Eu espero muito que eles perguntem pouco, mas também, assim, por um lado, né, a gente fica ansioso, a gente fica um pouco nervoso, o inglês não é minha língua nativa, eu considero que eu escrevo inglês muito bem e que eu entendo muito bem, mas na hora de falar, como a gente tem pouca prática, né? O cérebro vai muito mais rápido do que a boca. Exatamente, o cérebro vai mais rápido do que a boca. Se fosse escrevendo, seria perfeito, mas falando às vezes dá aquela travada. Mas por outro lado, também é uma maneira de me desafiar, né? Eu acho que a maneira da gente crescer é sempre saindo da zona de conforto. Não existe crescimento dentro da zona de conforto, né? Exatamente, e é por isso que eu fiz questão de tentar mandar para American Heart, porque eu pensei, cara, vai ser bacana porque, primeiro, eu vou apresentar uma outra análise, diferente do que foi o europeu, e vou apresentar para um outro público. Então, eu vou depois até comparar quais foram as dúvidas ou perguntas, indagações que fizeram lá no europeu com o que fizeram no American Heart, para ver o mindset se mudou muito a maneira de interpretar o trabalho, as dúvidas que surgiram. Claro. Então, isso é muito bacana, é uma maneira de me desafiar também. Eu acho que a gente sempre tem que se desafiar para procurar crescer. Sim, sem dúvida. E ainda nesse mesmo de se desafiar e ver o mindset dos cardiologistas, talvez a partir dessas dúvidas que eles estão tendo, pode dar até outro ângulo para mais pesquisa no cardiointensivismo, né? Mais possibilidade de colaboração com esses cardiologistas daqui. Eu imagino que vai ter muita gente interessada no tema. Eu não sei como é que funciona bem a área do cardiointensivismo aqui nos Estados Unidos, mas, por exemplo, lá na Argentina, no hospital onde eu me formei, onde eu fiz medicina, era muito forte a unidade coronária. O pessoal fazia muito isso, eles gostavam muito. É uma das áreas que eu mais tive exposição, por assim dizer, dentro da cardiologia. Eu achei sempre muito interessante. Então, acredito que vai ser vendo aqui, do jeito que eles adoram pesquisa e gostam muito de
temas difíceis, acredito que vai ser uma sessão muito enriquecedora para todo mundo ali. E principalmente ser bayesiana. Acho que vai ser muito interessante isso, né? Também poder explicar pro pessoal essa aplicabilidade. Vamos falar de probabilidade. Realmente vai servir, vai prestar o que a gente está teorizando aqui. Então, bem legal isso. E falando de colaboração internacional, a gente tenta aqui no MetaCast falar um pouquinho também, acolher os alunos que estão nos escutando, pessoal que talvez nunca tenha ido para um congresso ou nunca tenha tido a possibilidade de uma colaboração internacional. Agora há pouco, nosso convidado anterior, nosso último convidado foi o Dr. Victor da Polônia, então ele estava falando um pouquinho disso, de como o programa de experts ajudou muito ele. Então eu queria saber qual que é a opinião do senhor enquanto conselhos para esses alunos que talvez não tenham tido a oportunidade ainda de colaborar internacionalmente ou querem começar na área da pesquisa, enfim, algum conselho para eles. Eu acho que a palavra-chave é ter iniciativa. Primeira palavra-chave aí. Todos os colaboradores internacionais, inclusive mesmo depois dessas 3 meta-análises que eu chamei para fazer outros trabalhos, etc., eu tive a cara de pau de ir lá e convidar. Quer fazer alguma coisa junto e tudo? E um conselho que é muito importante, que eu já tinha isso em mente, né? Porque a minha residência de clínica de medicina intensiva estimulava a gente a pensar assim, mas até o próprio Henderson fala muito isso. Quando você vai convidar um mentor, um senior e etc., o ideal é que você já tenha a ideia meio que toda pronta. Claro. E as coisas praticamente quase que todas feitas, digamos assim. Porque ter ideia, todo mundo tem ideia. Exatamente. Então tem que mostrar o valor. Você tem que mostrar o valor e mostrar pro senior ou pro o autor internacional, mostrar serviço. Olha, tá aqui, eu fiz, a meta-análise foi essa, o que é que você acha que eu gostaria de convidá-lo para participar dessa meta-análise comigo? Se você tiver alguma sugestão que eu possa aprimorar a estatística ou mesmo na discussão, fique à vontade, queria convidá-lo para ser senior. Então, todas as meta-análises que eu convidei alguém, eu já tinha praticamente feito tudo. Já tinha feito a parte estatística, já tinha feito tudo. Mandei um esboço para o autor e falei, olha, estou com esse projeto em andamento e gostaria de convidá-lo a participar comigo. Não é bacana você convidar quando está naquele estágio embrionário, porque às vezes a ideia não dá certo. Claro. Quando você vai fazer a estatística, as coisas se embolam e você demora. E aí, para uma pessoa que não te conhece, nunca trabalhou com você... Uma ética de trabalho fica meio estranho, né? Fica meio estranho. Inclusive, pode passar uma péssima primeira impressão. Sim, e não existem segundas primeiras impressões, né? Exatamente. Precisa mostrar ali... Acho que isso é tão essencial do networking, né? Esse mostrar o serviço. Olha, eu não vou chegar aqui pedindo alguma coisa para você... Eu estou mostrando o que eu posso oferecer. Quer colaborar? Vamos construir junto? Isso é fundamental. E mandando esses e-mails com a ideia já na metade do caminho, 80%, ou até já com o esboço pré-final, só querendo que o senior olhasse, desse o ok, mostra isso, né? Mostra essa iniciativa 100%. Até há pouco a gente estava falando isso numa monitoria do Metas, tive essa mesma dúvida, uma aluna trouxe essa dúvida, agora que é o programa de experts, mas quando é que a gente deve chegar no senior? Aí tava falando disso, né? Eu já tive uma ideia, posso mandar para ele? Assim, todo mundo tem ideias, né? Aí imagina fazer uma má primeira impressão, porque a ideia não deu certo, não era viável, ou a estatística foi muito complicada e demorou 2 meses para aprender como fazer. Tem que achar esse ponto certo, né? E aí mostrar serviço. E de colaboração internacional, você escolheu assim por referências na área ou era alguém que dominava aquele subtema da meta-análise e falou, esse cara publicou, vou mandar ali? Como é que foi esse processo de seleção dos seniors? Na verdade, eu optei por referências na área. Então, tinham grandes autores que eu já sabia, conhecia por nome, publicavam bastante nos temas das minhas meta-análises. Então, eu escolhi por temas mesmo. Exemplo, eu fiz uma meta-análise as 3 que eu publiquei foram de ultrassom. E uma delas, foi a primeira delas, inclusive, foi um negócio que foi praticamente todo arquitetado, assim. Tem um protocolo de ultrassom chamado Vexus, que um dos 3 principais autores que publicaram esse protocolo, o que mais publica e fala sobre isso por aí, lá do Canadá, ele aceita
médicos e estudantes também, mas principalmente médicos de todo o mundo, para fazer mini fellows com ele. Ah, olha só. Então, o que é que eu fiz? Eu comecei o Meta-Análise Academy, comecei a fazer essa meta-análise, mandei e-mail para ele, solicitando fazer esse mini fellow com ele, fiz um mini fellow e durante o mini fellow falei, eu tô fazendo uma meta-análise, você não quer participar comigo? Genial. E o cara ficou tão meu brother que a gente lutou jiu-jitsu lá, finalizei ele 3 vezes, eu pronto, agora ele não vai querer mais fazer a meta-análise comigo. O cara ficou meu brother, meu amigão assim, e aí a gente fez a meta-análise, eu mandei pra ele corrigiu o que ele achava que tinha que corrigir e foi publicada essa meta-análise. E esse foi o primeiro. Aí pronto, o primeiro já foi, eu acho que agora eu já posso... Já sei o caminho, já sei o caminho. A segunda foi para a doutora Chiara Roba, que é uma italiana, ela é basicamente o AIS do neurointensivismo e do neuropocus aí, do mundo, não é nem só a Europa, é do mundo mesmo, os consensos europeus são todos, ela é a primeira autora, etc. E eu fiz uma meta-análise, uma análise de bainha de nervo óptico, que é um parâmetro de ultrassom ali para predizer hipertensão intracraniana de maneira não invasiva, e mandei para ela. Já estava quase toda feita a meta-análise. Eu falei, ó, isso aqui e tudo, gostaria de convidá-la, se você aceitar, além de ficar muito honrado, gostaria que sugerisse melhoria, se você achar que cabe, e uma revista. Ela ficou super animada, não, ótimo, adoro esse tema, faz isso aqui e tal, e corrigiu, não sei o que e tudo. Foi ótimo também, a meta-análise foi aceita assim de primeira, óbvio, teve a revisão, mas pós-revisão foi na primeira revista que eu mandei, já que foi a que ela sugeriu, uma revista muito boa, por sinal. E aí o último também, que foi de ultrassom, eu mandei para um cara que além de ser uma das principais referências de POCUS, e por coincidência ele também é italiano, os 2 trabalhos que entraram na meta-análise, ele estava no meio. Ah, olha só. Então eu falei, ó, lendo o seu trabalho, tive essa ideia, já estou com a estatística aqui, achei interessante, gostaria de convidá-lo. Ele, na hora ele aceitou. Na hora ele aceitou. Então eu realmente escolhi pelas referências, mas que eu vi que publicava naquele tema que eu gostava, que era o tema da minha meta-análise. Oh, que legal. E que experiência essa primeira, arquitetar o... Eu arquitetei tudo ali, foi tudo... Excelente, que colaboração maravilhosa, né? O planeja... Como é que era? A gente falou essa frase agorinha. Mas a sorte favorece a mente planejada, né? Que a mente que está preparada, arquitetou o plano, executou, saiu perfeito. Olha, isso é o poder das meta-análises em ajudar a colaboração e fazer coisa de impacto, né? Justamente voltando full circle você se tornar essa referência internacional para estar no nível... De novo, como esses seniors, ninguém olhou de cima assim e falou, não, quem você é para estar mandando e-mail? Muito pelo contrário, foram super abertos, gente boa. Ainda vou dar um relato a mais, assim, inclusive talvez isso sirva de estímulo para os alunos aí do Metas, que já estão finalizando a faculdade, já são médicos, inclusive, mas a minha relação com esse primeiro senior ficou tão boa, a gente troca mensagem, já me ligou uma vez aí para perguntar umas coisas e tudo. Olha só que legal. Ele faz congressos no Canadá, um congresso que é muito bacana, que ele chama várias referências ali, e ele me mandou uma mensagem no mês passado falando assim, olha cara, se organiza e tudo, porque eu acho que no próximo congresso eu vou te chamar para palestrar aqui. Tá aí, olha lá. Eu falei, nossa, eu... tipo, quem sou eu? No Brasil não me chama para palestrar direito, né? Assim, no brasileiro ninguém me chama, mas o cara tá me chamando para palestrar no Canadá. No Canadá. Tem noção disso? Eu fiquei, nossa, tipo assim... Então, é uma coisa que eu jamais teria se não fosse provavelmente pela pesquisa, né? Então... realmente, o que a pesquisa traz para você, se você, claro, se você souber como fazer, souber como se portar, como se relacionar, quem escolher, e se você investir tempo nisso também, a pesquisa te traz muitas coisas boas para sua carreira. Claro, sim, sem dúvida. Agora ficou evidente, né? Para todo o pessoal aí em casa escutando, inclusive para quem é aluno dessa turma atual e tá nessa busca, nessa jornada de querer ser referência, que grande maneira, né? Através da pesquisa, das meta-análises, e acho que a meta-análise ainda, tudo bem, provavelmente você está escutando o podcast, são adeptos às meta-análises por si, mas facilita muito mais para os estudantes que já estão ali naquele estágio embrionário da faculdade, querem ter seja uma carreira de excelência, seja ser um melhor médico, mas poder realmente fazer essa colaboração, ter a capacidade de fazer isso. Conheço o pessoal do Metas, primeiro, segundo ano da faculdade, fizeram meta-análise e mandaram para o sênior para referências, tanto a nível brasileiro, referência em cardiologia brasileira, e depois internacional. Eu falo assim, cara, tá no primeiro ano da faculdade
e tu tá falando com esse... Não, tô super de boa, manda mensagem pra mim também. Bizarro, né? É uma loucura. A democratização da pesquisa via meta-análise eu acho uma coisa muito interessante, muito legal para ser explorada. E agora, falando do congresso aqui de novo, do ARRA, já que a gente tá no tema de como abordar sênior, como é que é arquitetando o plano de networking aqui para esse cara de intensivismo? Conselhos para abordar o pessoal, talvez não com uma meta-análise no bolso, já tipo, vamos colaborar, mas dentro dos congressos, como é que você pensa nesse tipo de colaboração assim para fazer? Olha, eu não sei se meu conselho vai servir especificamente para a ARRA, mas talvez sirva, porque quer queira ou quer não, acaba sendo uma coisa mais genérica, mas eu não sei como os cardiologistas e principalmente os americanos se portam com relação a isso. Uhum. E eu acho que tem muita questão cultural aí também. Sem dúvida. A gente sabe que o europeu é um pouco diferente. Quando a gente fala do europeu, não é uma coisa só. Tem o italiano, tem o alemão, tem o inglês. Tem os que são imigrantes, mas moram na Inglaterra e etc. Então, eu acho que cada um se porta de uma maneira um pouco diferente. E tem o francês também, né? Que é bem diferente. Bem diferente do resto. Então, é difícil você saber também, do ponto de vista como não ser tão invasivo, mas também como não deixar a oportunidade passar. Eu acho que, de novo, a frase seja cara de pau e tem iniciativa, ela sempre vai preponderar, porque você nunca que vai ter um network se você não for cara de pau. Claro, por exemplo, nesse congresso europeu que a gente estava lá, muitos residentes do ASH estavam lá apresentando os trabalhos, não meta-análise, eram outras coisas, outros tipos de trabalho. E um tema de um dos trabalhos dos residentes foi tão bacana para alguns europeus que estavam lá, que inclusive faziam parte da OMS, era um trabalho sobre dengue, coisa que a gente sabe que no Brasil é uma coisa super comum pra gente e na Europa não é algo tão comum, mas é uma preocupação da OMS. Sim. E o trabalho da pessoa foi sobre dengue. Isso gerou o interesse de um dos espectadores, que era um pesquisador colombiano, que queria juntar as coortes das UTIs lá para fazer isso. E uma das avaliadoras do trabalho era da OMS e super se interessou, ficou interessada no trabalho, queria fazer mais coisas, etc. Acabou que o próprio tema do trabalho abriu as portas do network aí. Mas você não pode contar com isso, isso nem sempre vai acontecer. Na verdade, eu até diria que isso é um pouco exceção, pelo que eu vi, né? Uhum. Mas eu acho que você, primeiro, imagino que se você tem um senior específico para fazer um network, provavelmente ele deve estar palestrando num congresso. Então, o ideal seria você assistir a palestra dele no congresso, talvez após a palestra abordá-lo, falar que gosta muito da palestra, se interessa pelo tema, se apresente, né? Fale que está interessado nesse tema de pesquisa e já tem alguma coisa em andamento e gostaria de colaborar com ele. Sim. Então, normalmente, pelo que eu vi, de novo, eu não sei se isso se aplica aos cardiologistas americanos, mas normalmente, por todo esse contato que eu tive com os diferentes seniors de diferentes partes do mundo, né? Tem um canadense, tem um italiano, o outro que é italiano, tem um outro que é inglês, outro que é chileno, inclusive. Então, pelo que eu vi, ninguém vai ser antipático ou ter uma má impressão sua por você ter iniciativa. Principalmente a depender da maneira que você aborde. É como você disse, você não tem que ir para pedir. Você tem que ir para mostrar serviço e se oferecer para colaborar. Então, seja educado. Se você não... Cara, mas eu não tenho nenhuma ideia, eu só queria ter o contato dele, o e-mail. Fala isso. Eu estou com algumas ideias em andamento, posso lhe mandar um e-mail quando eu tiver um projeto robusto, já em andamento, com tudo feito para a gente colaborar junto numa pesquisa, porque eu tenho muita vontade, etc. Eu duvido muito que qualquer mentor vá se recusar de passar o e-mail ou o contato dele. Sinceramente, como eu disse, né? Isso a pesquisa me promoveu, me proporcionou, na verdade, conhecer essas pessoas de perto e ver que aquela frase, não conheça os seus ídolos, na verdade, não é tão verdade assim. Porque você conhece, você se surpreende positivamente, na grande maioria dos casos. Pode dar errado? Pode, mas é aquela frase, né? O não, você já tem. Opa. Você tem que ir atrás da humilhação. Mas não, tô brincando. Você tem que ir atrás do sim. Você tem que ir atrás do sim, porque o não, você já tem. Você nunca vai conseguir o sim se você não tentar. A questão é essa. Ficou ali esperando, mas eu tenho medo de perguntar. Isso é uma coisa que eu vivi na pele no American Heart do ano passado. Era o meu primeiro congresso internacional. Eu digo como se eu tivesse muito seguido o meu segundo. Mas enfim. Fiquei sentado ali durante a primeira palestra que eu estava vendo. Que era até um Early Career Day. Então o pessoal estava contando como fazer networking ou... eram conselhos práticos para você avançar na sua carreira sendo early career, para o pessoal que estava na clínica médica, queria ser cardiologista.
Pensei comigo, early career, o que é mais early career que um estudante? Daí fui lá e fiquei quieto durante a primeira palestra pensando o que eu vou aportar, o que eu vou poder conversar com alguém daqui que já são um cardiologista formado e tal. Aí depois eu pensei, não, eu vou chegar e eu conversar. E aí é onde uma das chairs, eu não sei se ela continua sendo chair do American Heart, falou pra mim, não, nem pense nisso. Se você tá aqui conversando e teve iniciativa de conversar comigo, já mostra, me fala 50% do seu caráter e de que você quer ser proativo, quer ir pra frente, quer realmente, você tem um propósito de fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que isso serve muito pessoal aí que talvez seja o primeiro congresso e que tem medo de abordar o sênior. Não tenham, né? É ir abordar na cara de pau. O não já temos e provavelmente a gente desbloqueia esse nível, eles desbloqueiam esse nível de opa, na verdade é todo mundo gente boa aqui e é um clubinho legal, não é aquele clubinho do chefe de serviço malvado. Exatamente. Eu nem tava nessa sessão e o conselho dela foi muito parecido com o meu, hein? Então, seja cara de pau, tem iniciativa, isso causa uma boa impressão, né? Isso também causa uma boa impressão. Claro, depende da maneira que você abordar, mas isso normalmente causa uma boa impressão. Então, é muito importante isso, a gente tem que ter iniciativa. Sim, e ainda mais se você tem essa iniciativa e chega com um projeto no bolso. Claro que muitas vezes não vamos ter uma meta-análise pronta para apresentar, um trabalho pronto para apresentar ali para o sênior na hora. Também acho que nem é certo fazer isso, mas aí a pessoa vê a boa impressão com um trabalho rigoroso, metodologicamente acertado. Nossa, melhor impossível, né? Termina fechando com chave de ouro essa colaboração. Então, incrível os insights aí. Espero que os cardiologistas gostem da palestra, que faz perguntas interessantes. Sem dúvida que o bate-papo eu achei muito enriquecedor. Então, muito obrigado, doutor, por participar com nós, viu? Foi uma honra. Eu que agradeço, espero que eu ajude os early careers também, porque eu também me considero um early career. E ajude também quem está caminhando nos steps da meta-análise, da pesquisa, e que isso ajude muito vocês do ponto de vista profissional. Espero ter dado esses insights para vocês, porque eu considero que eu não comecei tarde, mas eu poderia ter começado mais cedo. E para você que é estudante e está começando isso durante a faculdade, vocês não sabem o quão avançado vocês já estão, né? Então, vocês já estão dando muitos passos à frente ali. Então, isso é muito, 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 muito importante. Então, de novo, agradeço o convite. Anderson, Vinícius, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. O prazer foi nosso. E espero que ajude muita gente. Pô, saí super motivado agora. Early career, fazendo essas coisas, tem um mundo todo pela frente, né? E não tá tarde não, pô. Já tá virando referência, foi convidado para palestrar no Canadá, então... Calma que eu ainda não palestrei, eu só vou considerar que quando eu estiver lá falando, né? Mas o caminho é esse, né? O caminho é esse, a pesquisa é o caminho da excelência. E vice-versa, né? A gente botando excelência na pesquisa, chegaremos longe. E a excelência, né, com uma frase clichê pra gente finalizar com outra frase Vamos com clichê. mais uma então. A excelência, ela é um hábito, né? Não é um ato. Sem então, dúvida. ela é aquilo que você faz todos os dias. Então, em tudo que você faz, inclusive. E isso é muito importante. Então, seja excelente em tudo que você se propõe a fazer. Que às vezes demora, às vezes chega mais tarde do que deveria chegar, mas a recompensa ou o retorno ele vem. Então... Que bacana. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, um prazer. Muitíssimo obrigado. Aí, ficou longe. Muito legal esse bate-papo. Queria fazer só um disclaimer, que eu esqueci de fazer o disclaimer no começo, que o MetaCast não está associado a nenhuma das instituições que a gente conversou ao longo da nossa conversa, aqui do nosso bate-papo. Também não está associado com nenhuma das instituições que nós trabalhamos. São opiniões pessoais. Também não são opiniões médicas aí. Então, é isso. Pessoal, se vocês não estão inscritos aí no MetaCast, por favor, inscrevam-se. Tem sempre esses bate-papos excelentes em tema de pesquisa, tema de carreira, em tema, enfim, carreira internacional de alto impacto, de relevância na prática diária, levando essa pesquisa para a prática diária. A gente sempre tem esses convidados de peso, convidados excelentes, com bate-papos muito legais. Geralmente com o Dr. Anderson, que é um host mais treinado do que eu. Mas enfim, pessoal, espero que vocês tenham curtido aí. Vejo vocês na próxima. Muito obrigado.